Olá pessoal, eu sou a Darlene Figueiredo do Rio Branco, Acre, e o nosso ditado popular de hoje é: escreveu, não leu, pau comeu. Já viram, né, essa expressão? O que significa isso? Quando alguém escreve alguma coisa e não lê, é perigoso que ela de repente possa ter um prejuízo com aquilo que escreveu, né? A gente vê nas redes sociais hoje como as pessoas escrevem coisas que muitas vezes até se prejudica ou magoa alguém porque não colocou a vírgula do jeito certo, ou porque colocou uma palavra pensando que aquela palavra estava bem colocada e depois, quando já enviou, que foi olhar, estava errada ou estava significando outra coisa, não é verdade? Então, de repente, você vai ter prejuízo de vergonha ou de desentendimento, algo dessa natureza, não é? Na palavra de Deus, no livro de Daniel, nós temos então o rei Dario, que ele foi influenciado pelos homens de sua segurança, de sua confiança lá, né? Que não gostavam de Daniel. E Daniel, quem conhece a história, era um homem super temente a Deus, não é? E Dario, o rei, ele gostava muito de Daniel. Mas na sua vaidade, aqueles homens, por inveja de Daniel, falaram que Daniel estava adorando outro Deus, que no caso era o Deus verdadeiro, e que o rei não deveria deixar isso acontecer, que todos deveriam adorar só o rei. E aí pediram para que, como eles tentaram de outras formas derrubar Daniel e não conseguiram, tiveram essa ideia, né? Pediram ao rei, então, para assinar um decreto, que nesse decreto qualquer pessoa que orasse, que falasse com outro Deus que não fosse o rei, fosse jogado na cova dos leões. E o rei, de uma maneira vaidosa, não olhou o papel, não é? Escreveu e não leu, assinou. E aí, de repente, o que aconteceu? Daniel foi encontrado orando, como sempre, né, o seu Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. E aí aqueles homens trouxeram à presença do rei o Daniel, então, e o rei teve agora que cumprir com a sua palavra, não é? E colocar Daniel na cova dos leões, e ele se arrependeu do que tinha feito. Ainda bem que não aconteceu nada de mal para Daniel, porque Deus, não é, fechou as bocas dos leões, Deus estava ali, mas para o rei ele teve um grande prejuízo, né? Porque colocou um amigo, alguém que ele confiava muito, alguém que ele sabia que não era do mal, em más lençóis, né? Dentro da cova dos leões, porque não leu antes o decreto que tinham mandado até ele para que ele assinasse, né? Então, escreveu, não leu, o pau comeu. Temos, então, muito cuidado, porque às vezes, de repente, um contrato, algum tipo de documento que a gente assina sem ter lido antes, pode se dar mal, não é? Então temos que ter muito cuidado, muita sabedoria, muita prudência na hora de tomarmos as nossas decisões, né? De tomarmos alguma atitude. Escreveu, não leu, o pau comeu. É o ditado popular de hoje, mas segundo a palavra de Deus, principalmente no livro de Provérbios, está dizendo o tempo todo para termos sabedoria, não é? Antes de tomarmos as nossas decisões. Obrigada e até a próxima.